Com uma área de apenas 44 hectares, o Vaticano se tornou o menor país de nosso planeta. Localizado no meio da capital italiana Roma, o estado em miniatura é o centro da fé cristã para mais de 1 bilhão de católicos. Ao mesmo tempo, o Vaticano é o lar do último governante absoluto da Europa, o Papa. O alegado representante de Cristo na Terra combina os papéis legislativo, executivo e judiciário em uma só pessoa e sempre teve uma grande influência na política mundial. Portanto, enquanto os representantes do Vaticano se apresentam ao mundo exterior como companheiros de fé extremamente piedosos, há muitos séculos se suspeita que os líderes da Igreja Católica estão, de fato, escondendo um conhecimento proibido, que poderia lançar o mundo de seus seguidores no caos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de clicar no botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Agora, mostramos a vocês quais são os 10 segredos emocionantes do Vaticano que contribuem para essa reputação questionável. O Evangelho Proibido. Segundo a história bíblica oficial, Jesus Cristo nunca se casou, muito menos teve descendentes. Alegadamente, no entanto, existe um documento do século VI, nos arquivos secretos do Vaticano, que abala esta premissa básica em seus fundamentos. Mais especificamente, é um manuscrito que uma vez foi traduzido do grego para o siríaco. As Escrituras são destinadas a ser o elo perdido na vida de Jesus Cristo. Enquanto o Novo Testamento nos fala sobre o nascimento do Messias e seu ministério antes da crucificação, sua adolescência e início da vida adulta são completamente omitidos. De acordo com a controversa teoria, Jesus Cristo se apaixonou por Maria Madalena como uma jovem adulta. Além disso, o casal teve até um filho juntos. O único problema deste texto é que, para que um texto seja considerado verdadeiramente inspirado por Deus, ele deve ter sido escrito na época em que Jesus realmente percorreu a Terra, ou o autor deve ter recebido permissão especial para escrever tal texto. Melhor ainda, em quase todas as situações, o autor era um membro da igreja, um seguidor de Deus, ou alguém que mais tarde se converteria à fé. Entretanto, com este texto sendo escrito no século VI, muitos historiadores acreditam que ele carece de credibilidade. Entretanto, como não sabemos muito sobre a adolescência ou a juventude de Jesus, há uma pequena chance de que o documento possa estar dizendo a verdade. Entretanto, segundo a história bíblica oficial, o texto provavelmente nada mais é do que uma falsificação. 3 Segredos de Fátima. É 4 de abril de 1957, quando o envelope lacrado entra nos arquivos secretos do Vaticano. Passariam mais de 4 décadas até que o envelope fosse reaberto e seu conteúdo revelado. Portanto, sabemos hoje que ele continha os 3 segredos lendários de Fátima. Em detalhes, essas são as mensagens que 3 simples crianças pastoras teriam recebido em 1917, durante uma aparição de Maria. No entanto, é dito que a Santa Virgem Maria proibiu estritamente as crianças de transmitir esse novo conhecimento. É dito que em 1927, uma das crianças, Lúcia dos Santos, recebeu permissão para revelar os 2 primeiros segredos. No entanto, sua ministra a forçou a queimar as profecias que ela havia escrito. Quase 15 anos depois, os segredos estavam na posse de um bispo, e mais tarde, eles encontraram seu caminho nas mãos do Vaticano. O primeiro segredo é sobre um gigantesco mar de fogo que se esconde nas profundezas da terra. Lá dentro estão demônios e almas atormentadas. Como parte do segundo segredo, Maria adverte sobre uma catástrofe devastadora. Se os seres humanos não deixarem de ofender a Deus por suas ações, o Senhor do mundo provocará guerras cruéis e fomes severas. Finalmente, a terceira revelação descreve um apocalipse e a queda final do mundo. Na verdade, cada uma dessas profecias parece estar se tornando realidade. Afinal de contas, a fome é inevitável em algum momento no futuro. Pior ainda, sabemos que o fim do mundo pode estar bem próximo quando se considera o aquecimento global e as guerras contínuas. No entanto, não há praticamente nenhuma evidência que prove que essa chamada visão não foi nada mais do que a imaginação selvagem de uma criança. Livros banidos.
Em 1611, a Bíblia foi traduzida pela primeira vez do latim para o inglês. Naquela época, as Sagradas Escrituras dos cristãos ainda continham 80 livros. Se você comparar o tamanho original da Bíblia com o que ela é hoje, rapidamente se torna claro que ela agora só tem 66 livros. De fato, em 1684, o Vaticano decidiu apagar 14 livros que tinham formado anteriormente o fim do Antigo Testamento, junto com alguns outros escritos que não foram incluídos na história oficial da Bíblia. Essas passagens banidas são referidas como os livros apócrifos. Esta expressão significa algo como escuro ou escondido na maioria das línguas. As seções suprimidas pelo Vaticano incluem o livro de Esdras, Tobit, Judite e o livro da Sabedoria. O Vaticano também mudou a pronúncia do nome de Jesus. Anteriormente ainda era Yeshua. O motivo pela qual os responsáveis decidiram apagar 14 livros do Antigo Testamento de uma só vez ainda hoje é tema de intensos debates. Alguns têm sugerido que havia passagens nos escritos proibidos que não se enquadravam no conceito da Igreja Católica Romana. Entretanto, a razão pela qual o Vaticano mudou a palavra de Deus para se adequar às suas reivindicações é incerta. A maioria dos historiadores e crentes cristãos dizem que os livros simplesmente não se encaixam na história da Bíblia. Afinal, historicamente falando, a Bíblia não contém nenhuma contradição, além de algumas passagens pontuais que podem não se alinhar perfeitamente umas com as outras. No entanto, isso se resume muitas vezes a simples erros de tradução. Entretanto, em termos de salvação e da história de Jesus Cristo, a Bíblia não contém quaisquer contradições. No entanto, alguns dos livros que foram removidos parecem não se alinhar com todos os outros livros da Bíblia, sugerindo que podem não ter sido obras verdadeiramente inspiradas. Pior ainda, alguns dos livros não foram escritos no período de tempo correto como os outros livros. Ou seja, também não podem ser definitivamente comprovados como fazendo parte da história bíblica. Lutando contra o diabo. O que para a maioria de nós é apenas uma prática questionável e ultrapassada da Idade Média, era parte integrante da vida cotidiana do padre católico romano Gabriel Amorth, os exorcismos. Em 1986, o italiano tornou-se o exorcista oficial da Diocese de Roma. Ao longo de sua vida, Amorth tratou mais de 70 mil pessoas, alegadamente possuídas por seres demoníacos. O católico, dono de um pequeno escritório na cidade do Vaticano, sempre defendeu veementemente suas ações junto à imprensa. Como resultado, o demônio é um espírito quase invencível, que pode assumir muitas formas diferentes. O próprio fato de o Vaticano ter aprovado mais de 70 mil exorcismos parece bastante aterrorizante. Ainda mais assustador é um incidente que o padre afirma ter vivenciado no início dos anos 80. Amorth alegou que o diabo tinha conseguido entrar no Vaticano naquela época. Então, Satanás tentou atacar o Papa João Paulo II. Também se diz que Susana Maiolo foi impulsionada por forças demoníacas. Durante seu ataque ao Papa Bento XVI, em 2008, ela conseguiu derrubar o Vigário de Cristo, quebrando a perna e o quadril do cardeal francês Roger Etchegaray. 2 anos após o incidente, o Papa concedeu uma audiência privada a seu agressor. Susana declarou que lamentava o ataque do fundo do seu coração. Bento XVI a perdoou e lhe desejou o melhor para o futuro, enquanto padres como Gabriel Amorth suspeitavam que a mulher suíça estava possuída pelo diabo. Do ponto de vista médico, parece mais provável que ela sofra de uma doença mental. O exorcista morreu em 16 de setembro de 2016, aos 91 anos de idade. Alienígenas? De acordo com suas próprias declarações, o professor russo Heinrich Ludwig uma vez obteve acesso aos arquivos secretos do Vaticano. Embora a história ainda seja muito debatida até hoje e nunca tenha sido oficialmente confirmada, vamos dar uma olhada de perto nos eventos que supostamente ocorreram nos anos 1920. A história conta que Ludwig encontrou mais de 35 mil escritos nos arquivos secretos. Ao folhear alguns desses textos antigos, o russo notou que algo simplesmente não fazia sentido. É dito que os arquivos secretos do Vaticano contêm tratados proibidos que contam como as inteligências extraterrestres influenciaram os povos antigos. Mas isso não é tudo. Dizem que Ludwig encontrou registros históricos sobre o uso de armas nucleares antigas.
Como o visitante não tinha permissão para levar os documentos relevantes para fora com ele, ele nunca foi capaz de provar suas chocantes reivindicações. Contradições. A cidade do Vaticano tem uma longa história de riqueza, poder financeiro e grande influência política. Você sabia, por exemplo, que o Vaticano investiu €1 milhão na produção do filme Rocketman? Isso contrasta fortemente com a atitude da Igreja Católica em relação às parcerias homossexuais. Diante disto, Elton John, cuja carreira é mostrada no filme, também ficou extremamente irritado. A este respeito, no entanto, o Vaticano indicou que o financiamento foi bastante acidental. Por exemplo, a Secretaria de Estado do Vaticano possui ações do Centurion Global Fund. O dinheiro foi originalmente planejado para o filme White Lies. Como isso não se materializou, os administradores do fundo desviaram o dinheiro para outras produções. Entretanto, o conflito moral fundamental não impediu que o Vaticano guardasse uma boa fatia do bolo. Rocketman trouxe cerca de $200 milhões americanos e a Secretaria de Estado do Vaticano obteve um lucro de 13,5%. OVNI sobre a cidade do Vaticano. Há cerca de 15 anos, uma estranha estrutura foi avistada no céu sobre a cidade do Vaticano, que alguns acreditavam ser uma nave espacial extraterrestre. Testemunhas oculares descreveram o objeto como uma nave laranja e prateada, pairando sobre a cúpula da Basílica de São Pedro. O objeto voador desconhecido foi fotografado e muitas pessoas o viram, mas pouco tempo depois, ninguém mais falou sobre ele. Os teóricos da conspiração dizem que este não foi, de forma alguma, um caso isolado. De acordo com isso, os membros do Vaticano estão em uma viva conversa com inteligências extraterrestres. O que você acha dessa teoria tão controversa? Nos diga nos comentários abaixo. O Arquivo Secreto do Vaticano. Provavelmente não há outro lugar em nosso mundo que seja acompanhado por tantos rumores e lendas como o Arquivo Secreto do Vaticano. O arquivo contém cerca de 85 quilômetros de prateleiras de documentos. Os textos que foram inventariados oficialmente totalizam 35 mil volumes. As obras mais conhecidas armazenadas no Arquivo Secreto incluem as cartas de Michelangelo e do rei inglês Henrique VIII, bem como a excomunhão contra Martinho Lutero. No entanto, como a maior parte da coleção é guardada a 7 chaves, as teorias mais aventureiras são abundantes sobre as coisas que o Vaticano quer esconder de nós. Alguns até acreditam que a Igreja Católica mantém aqui coisas estranhas, como máquinas do tempo ou corpos alienígenas. A propósito, em 2019, os arquivos secretos do Vaticano foram renomeados Arquivos Apostólicos do Vaticano. Será que esta mudança de nome ajudará a evitar teorias conspiratórias no futuro? É pouco provável. Criminalidade. Crime é uma palavra desconhecida num lugar onde cerca de 18 milhões de católicos devotos se reúnem todos os anos para celebrar sua fé cristã, certo? Infelizmente não, porque na verdade, o Estado do Vaticano tem a maior taxa de criminalidade do mundo, o que a princípio soa como um verdadeiro paraíso dos criminosos. Mas isso se torna muito menos dramático quando olhamos mais de perto para os crimes, pois em vez de assassinatos, delitos menores como roubo de bolsas são muito comuns aqui. Um fato particularmente amargo para as vítimas de 90% de todos os crimes é que estes ficam impunes na maioria dos casos. Os bandidos conseguem escapar para a Itália a tempo, mas mesmo que os investigadores peguem os bandidos, eles são confrontados com um grande problema. A prisão do Vaticano só pode acomodar 2 detentos por vez e quase nunca é usada. Julgamento bizarro. No ano de 897, aconteceu um dos julgamentos mais bizarros da história. Não foi um assassino ou um ladrão que estava no banco dos réus, mas o Papa Formoso. O problema, naquele momento, o chefe da Igreja Católica já estava morto há alguns meses. Isto impediu que seu sucessor, Estevão VI, indiciasse oficialmente seu predecessor. Para isso, o corpo do Papa foi exumado, vestido com um manto e colocado no trono papal. O que se seguiu então não pode ser ultrapassado em termos de loucura. Durante o julgamento, Estevão VI falou incessantemente com o falecido e gritou com tanta violência, como se ele ainda estivesse vivo.
No final desse julgamento absurdo, Formoso foi considerado culpado de usurpar o papado. Como resultado, o réu morto teve seu dedo cortado e seu corpo jogado no rio Tibre. O julgamento do cadáver foi revogado por um papa posterior, de modo que Formoso foi enterrado novamente, na necrópole do Vaticano. Isto foi seguido por outra condenação, razão pela qual o corpo acabou de volta ao Tibre. O corpo foi depois devolvido à necrópole, onde foi enterrado pela terceira e última vez. Muito bem, pessoal, agora é a sua vez. Quais são seus pensamentos sobre o Vaticano? Já estamos aguardando seus comentários. Por favor, nos dê um joinha e inscreva-se para nunca mais perder um de nossos vídeos. Obrigado por assistir, tenha um bom dia e até a próxima!